A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, foi um marco decisivo na história contemporânea. Pela primeira vez, a guerra atingiu uma escala global, mobilizando milhões de soldados e utilizando tecnologias industriais de destruição em massa. Mais do que batalhas entre exércitos, esse conflito transformou profundamente a forma como a guerra era vivida. E é justamente sobre isso que vamos falar aqui. Como era o cotidiano dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Diferente das guerras anteriores, a Primeira Guerra rapidamente deixou de ser um conflito de movimento e se transformou em guerra de posição. Isso significa que os exércitos passaram de cavar trincheiras, longos corredores escavados no solo, que se estendiam por centenas de quilômetros, principalmente na chamada Frente Ocidental. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, esse tipo de guerra revela o caráter industrial do conflito, baseado na produção em massa de armas e na mobilização de milhões de indivíduos. Ou seja, a guerra deixou de ser apenas militar e passou a envolver toda a sociedade. Mas como era viver nessas trincheiras? A realidade era extremamente dura. A lama era constante e em muitos momentos os soldados passavam dias com os pés molhados, o que causava infecções graves, como o chamado pé de trincheira, que podia levar até a amputação. Além disso, havia a presença constante de ratos, que se alimentavam dos restos de comidas e até de corpos. Piolhos se espalhavam rapidamente, causando doenças, e tornavam a vida ainda mais insalubre. A higiene era praticamente inexistente. Dormir, comer e lutar acontecia tudo no mesmo espaço. E o perigo era constante. Bombardeios de artilharia podiam durar horas ou até dias. A qualquer momento um ataque inimigo podia acontecer. E além disso, a guerra introduziu um novo tipo de terror, as armas químicas. Gases como o gás mostarda causavam queimaduras graves, cegueira e até a morte. Mesmo quando não matavam, deixavam sequelas permanentes. Neste contexto, a guerra se tornou cada vez mais impessoal. Metralhadoras, canhões e explosivos aumentavam drasticamente o número de mortos. O combate deixou de ser corpo a corpo e passou a ser mediado por máquinas. Muitos historiadores apontam que, nesse cenário, os soldados passaram a ser tratados como parte de uma engrenagem, quase como peças substituíveis. Isto revela o caráter profundamente desumanizador da guerra moderna. Não era apenas o corpo que sofria. A guerra também deixou marcas profundas na mente dos soldados. Muitos desenvolveram o chamado choque de guerra, conhecido hoje como transtorno do estresse pós-traumático. A ansiedade, o medo constante, tremores e colapsos nervosos eram comuns. Na época, esses sintomas eram pouco compreendidos. Muitos soldados eram vistos como fracos, quando na verdade estavam profundamente traumatizados. Essa experiência pode ser percebida, por exemplo, no filme 1917, dirigido por Sam Mendes. O filme retrata de forma intensa a tensão constante, o medo e a vulnerabilidade dos soldados, aproximando o espectador da realidade das trincheiras. Da mesma forma, o documentário Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, nos convida a olhar para a história a partir de pessoas comuns. Por trás dos grandes eventos históricos estavam indivíduos reais, jovens, trabalhadores, pais de família, etc., cujas vidas foram profundamente transformadas pela guerra. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre países, foi uma experiência de sofrimento coletivo, marcada pela violência em escala inédita. Como afirma Eric Hobsbawm, esse conflito inaugurou o século XX, como um período de guerras totais e profundas transformações sociais. Compreender a vida dos soldados nas trincheiras é fundamental para entender não apenas a guerra, mas também o impacto humano da história. Porque, no fim, a história não é feita de apenas por grandes líderes, mas por milhões de vidas comuns, muitas das vezes esquecidas.